canal dela muito bem tratado. Só que eu falei, bom, o raio-x é um exame 2D. Então ele não te mostra exatamente tudo que você precisa. Né? Hoje a gente tem a tomografia, que é uma facilitação também. Antigamente a gente fazia implante só com a panorâmica. Nossa. A panorâmica abria tudo e encarava, né? E hoje não. Há muito tempo já tem a tomografia, né? Mas nessa paciente especificamente, eu pedi uma tomografia e a gente verificou que ela tinha 2 canais, na verdade, naquele dente. Que normalmente só tem um. Então, toda essa dor vinha desse outro canal que não foi bem tratado. Não foi assim, não foi tratado, na verdade. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje tem casa cheia e vocês não vão acreditar. Todo mundo aqui é dentista, menos eu. Mas eu queria deixar claro que eu fiz a minha escovação, tá? Tá tudo certo. Hoje eu vou fazer um check-up. Passou o fio. Caprichei. Vou apresentar pra vocês, eu tô aqui com a Lucinara Luzzi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela que está aqui não só como uma das fundadoras lá no início da história da Odontoluzzi, mas também como doutora no assunto, ensina outras pessoas a cuidarem, aliás, não só a cuidarem da saúde bucal, mas a cuidarem de outras saúdes bucais, porque ela ensina dentistas, né? Seja sempre muito bem-vinda aqui. Também tô aqui com a Ângela Zaparoli, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui ao lado da minha professora da graduação. Olha aí, sobrei aqui nessa conversa, hein? Tem fofoca aqui no meio que eu não vou estar sabendo. E o doutor Evandro, que vocês muito bem já conhecem, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer, obrigado. Hoje com as 2 especiarias aqui. Tá vendo, doutor? Ela que foi a professora de graduação de muitos dentistas aqui da cidade. E também foi basicamente a minha mentora, né, na vida toda. Olha, é verdade, o primeiro podcast que ele participou aqui falou sobre isso, inclusive, ele contou mesmo. É isso aí. Eu só queria deixar um recado. Os dentistas estão à mesa, mas quem domina o mundo são as mulheres. Eu tá? acho sim. 75% pelo menos. Eu vou começar essa conversa com uma informação que vai deixar você aí do outro lado chocado. Ou não, vai que você faz parte dessa estatística. Olha, hein? 53% dos brasileiros, segundo o estudo do IBGE, que foi lançado no final do ano passado, 53% dos brasileiros não fazem uma boa higienização bucal. Gente, isso é um perigo. É um perigo. Por que a gente tem essa falta de hábito, Lucinara? O que aconteceu com a nossa cultura? Você falou muito bem, falta de hábito, né? Então, nessa estimativa, nós temos que levar em consideração as faixas etárias. E isso envolve hábito. Então, enquanto as gerações, digamos assim, né, mais maduras, não tiveram hábito, não tiveram orientação em relação a uma boa higienização, a utilização do fio dental, as novas gerações têm um acesso, né, a programas, inclusive, assim, não só na saúde pública, claro, também na rede particular, mas mesmo assim existe uma questão que envolve o hábito. Mesmo as novas gerações, nós temos visto, né, Ângela e Evandro? Com certeza. Nós temos visto, assim, a dificuldade que tem de convencer o jovem também da importância da higienização numa área que, na verdade, eles não visualizam, que é o suco gengival, né? E a partir disso nós temos também uma deficiência no controle, né, da placa bacteriana, que é o nosso fator etiológico aí, primário, né? principal, tanto para doenças de gengiva, de osso e cárie, né? Quando você fala suco gengival, traduz aqui para quem não entendeu, pode mostrar. Já vamos usar o lado prof. Então, o lado prof. Então, o suco gengival, na verdade, é um espaço que existe, né, entre o dente e a gengiva. Então, nós teríamos uma situação, se eu utilizar aqui um instrumento, né, que no caso aqui é uma sonda periodontal, esse espaço aqui, logo abaixo, né, da gengiva. Então, numa medida normal, esse suco seria em torno de 3 milímetros. Ai, mas o que isso importa, né? Isso tem muita importância, porque é nessa área que as pessoas não costumam higienizar. Não é que as pessoas não escovam os dentes, elas escovam, né? É difícil aquela pessoa que não sabe como usar uma escova, quer dizer, que não utiliza uma escova. A grande questão é que não atinge essa área.
E aí é por essa frestinha que a gente diz, né, que começam as inflamações, né, e as doenças periodontais, que envolvem não só a gengiva, mas também o osso. Então quer dizer que os jovens de hoje estão fazendo uma escovação dinâmica. Só cuidando da parte que aparece. Estética. Aí a Ângela já... Mas é bem importante essa questão de como escovar. Eu sempre falo para os meus pacientes, não estou falando que você não escova, mas você não escova da forma adequada. Né? Então, hoje, na faculdade, a gente aprende as técnicas de escovação. E diferentes técnicas vão ser utilizadas para cada paciente, né? Não existe um tipo de escovação que vai ser para todo mundo. E isso é o dentista. Aprendeu direitinho. E isso é o dentista que vai dizer. Eu, a Lucinara, o doutor Evandro, que vamos ver a dificuldade que esse paciente tem. E outra questão é o fio dental. Olha, hoje eu posso dizer com toda certeza que 80% dos meus pacientes não passam fio dental. Não passa. E a maioria deles foram em dentistas onde não foi ensinado. E isso eu acho que é o mais prejudicial de tudo. Porque em algum momento da vida as pessoas vão ir ao dentista. E esse dentista não ensinou. Então, não tem como uma pessoa saber escovar se ninguém ensinou ela, né? Então, a gente vê o quanto primordial é você ir também num profissional que saiba te indicar direito o que é melhor para o seu caso. Ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo vai ter que aprender de alguma forma. Então, procurar o lugar certo para aprender é importante, né, doutor? A gente se preocupa, na verdade, desde a prevenção, né, aos problemas periodontais e problemas de cárie que possam advir da má higienização, até a manutenção, né, dos grandes trabalhos que a gente faz, doutora Ângela, na parte estética, de estética em resina, eu na parte de implantes e próteses, porque o implante também você perde, né? Uma prótese também você perde. Então tudo isso leva a ser um cuidado maior que a gente tem que ter com o paciente, nesse sentido de manutenção. É que eu brinco sempre, não adianta você ter lá uma Mercedes, uma Ferrari e não saber utilizar, né? Então a gente trabalha sempre nesse contexto de manutenção do paciente. Por exemplo, hoje em dia o tratamento ortodôntico dentro do nosso consultório, ele é vendido junto com as manutenções preventivas de periodontia, de limpeza, né? Porque uma coisa não se desconecta da outra, né? Aliás, a periodontia não se desconecta de nada, né, da odontologia. Né? É tudo. Ângela, o que eu dizia em aula e continuo dizendo? A periodontia, deixa eu vender meu peixe, é a especialidade mais importante da odontologia. E é mesmo. É a base. Porque é a base, né? Você não consegue fazer uma restauração bem feita, você não consegue fazer uma prótese bem adaptada, um tratamento ortodôntico adequado, né? E outros inúmeros procedimentos se não tiver saúde do periodonto, que envolve a gengiva, o osso, as fibras, enfim, né? Então, facetas, né? Facetas. Aí envolve a questão do controle, do bom preparo para não invadir o espaço ali dos tecidos periodontais, para que você não tenha, assim, uma faceta bonita e uma gengiva inflamada, né? Então, começa por aí, né? Nós iríamos aqui o dia todo falando sobre isso. Mas sabe que eu tenho uma curiosidade? Na maioria dos casos, o paciente, quando chega no consultório, ele sabe o que ele tem, ou ele nem tem nenhuma queixa, vocês conseguem identificar isso sem que ele tenha algum sintoma? É só, vou ser bem objetiva, é só o bafo que é o sintoma ou tem mais alguma coisa, gente? Eu acho que assim, que o mau hálito ele é um dos sintomas, né? Mas muitos dos pacientes não sabem, às vezes que está acumulando o alimento entre um dente e o outro, que ele tem uma cárie ali no espaço interdental, entre os dentes, né? Isso. Então a maioria dos pacientes necessitam de um check-up mais apurado, uma avaliação com olhos de odontologia preventiva a câmera intrabucal. A câmera intraoral com alcance, porque ela nos auxilia, né, nesse tipo de diagnóstico. Então, lógico, o paciente, ele é leigo. Então, ele vem fazer uma consulta, quem tem que identificar, planejar, somos nós, né? Então, fora o mau hálito, ele vem com dor de dente. Aí já vem com um problema mais avançado. Não necessariamente. Então, o que acontece? Nessa questão
que o Evandro colocou, a avaliação do profissional. Então, nem sempre o paciente visualiza o problema, como o Evandro falou. Ele tem uma cárie entre os dentes, ele precisa de uma radiografia, ele precisa de uma análise. Eu acho que nunca, adendo. Eu acho que nunca, né? Geralmente os pacientes vêm, eles nunca sabem. Nunca sabem. Não. Né? Às vezes eles reclamam do que o Evandro falou, aqui está acumulando... Questões pontuais, né? ali. Enfim, mas o que eu digo é o seguinte, o olhar clínico é esse. Todo profissional tem que ter uma sonda periodontal. Porque a sonda é aquele exame minucioso que você faz dente a dente para você avaliar se toda essa estrutura está saudável. E o que a gente vê nos consultórios? Né? Normalmente a gente vê o paciente relatando que nunca fez esse exame minucioso. Ou que nunca recebeu uma orientação supervisionada, uma orientação em que avalia a destreza manual dele, a empunhadura, a maneira com que ele escova os dentes. Porque ele acha que está fazendo certo, né? E a partir do momento que você descentraliza esse conhecimento, orienta o paciente, ele fica realmente mais motivado. E essa motivação tem que ser constante. Né? É muito comum, às vezes, pegar um paciente que nem a doutora falou, né? Você escova ali a parte estética, escova por dentro, escova por cima, não passa fio. Né? É comum. Né? Nesse sentido, a gente está implementando, e com a consultoria familiar aqui da minha irmã, cara, mestre, doutora e especialista em periodontia, implementando esses tratamentos preventivos dentro da odontoluse lá, para que a gente possa dar uma manutenção, né? Mais personalizada, o paciente acompanhando de acordo com o problema dele. Então é muito raro, né, o paciente que detenha todo o conhecimento dos problemas que ele tem, né, dentro da boca. Aí vem o profissional que pode ajudá-lo, com certeza nós estamos lá para isso, né? Eu fico pensando agora, você assistindo essa entrevista e se perguntando como está a minha boca neste exato momento. Faça essa reflexão. Fica aí a dica, faça essa reflexão, porque se é para falar de números, ainda tem mais, tá? Olha só, ainda segundo o IBGE, outros 14 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente após perdas ao longo da vida, que foi aquela informação de que hoje a gente espera que as pessoas maduras, né, tenham outra realidade, mas as gerações anteriores passaram por isso. E quando a gente fala de sorriso, da parte estética, a gente está falando, costumam dizer, né, a frase, a porta de entrada para a felicidade é o sorriso. Então, se a pessoa perde um dente ou não tem esse cuidado, a gente está falando de uma autoestima totalmente afetada. Você percebe isso no consultório? Mudar o sorriso realmente faz a pessoa se sentir mais feliz? Com certeza. Eu acho que um dos momentos mais felizes, né, eu digo pessoal e profissional meu, por exemplo, que faço essa parte estética, é quando você termina o procedimento e você vê o quanto o paciente fica feliz com aquilo, né? Mas sem esquecer, né, voltando só nessa parte da prevenção, a gente precisa prevenir antes de tratar, né? Então, assim, a gente vê que hoje os pacientes, eles chegam muito no consultório querendo só a parte estética, né? Querendo o que a gente estava falando antes, né? De canina a canina, só ali na frente. E às vezes esquece lá atrás, que é onde ocorre as maiores perdas de dentes, que é o que você acabou de comentar ali. Então, a gente vê o quanto que a prevenção é importante nessa parte, antes da parte estética, né? E sobre essa questão de pacientes mais antigos não terem hábito, por mais que a gente ache que hoje as pessoas têm, eu já acho que não. Eu percebo no consultório que os pacientes mais novos estão muito preocupados com a estética e não com a saúde. Então, quando a gente fala sobre essa parte assim, não, tem que passar o fio dental, tem que escovar assim, tem que fazer de tal forma, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a parte estética. E isso, na verdade, é triste, sabe? Porque a gente tem muita informação hoje em dia. Mas estamos, né, o odontologista está aí para isso. Eu acho que são tratamentos complementares, mas como a Lucinara disse, a doutora Ângela, a base de tudo é a boa higienização, os cuidados, porque mesmo depois que você fizer a estética, você vai precisar delas, né? Vai precisar dessa boa manutenção. Uma manutenção. Né? Se fosse pra gente elencar assim, ó, o que eu teria que fazer todos os dias, uma lição de casa aí, pra prevenção, o que é o certo, então? Vai que a gente tá fazendo errado, até eu vou prestar atenção agora, gente. Vamos lá. Isso é muito particular, né? Como eu falei, depende muito da situação de cada paciente. Mas assim,
O paciente ele precisa saber que existe uma placa, um biofilme, né? Claro, não é só esse fator, porque as doenças são multifatoriais. Mas assim, vamos pelo mais básico. Nós precisamos desorganizar essa placa. Não deixar que ela fique madura para provocar os problemas periodontais e de cárie. Então, se você faz uma escovação, elimina os resíduos entre os dentes, mesmo naquelas áreas em que você não tenha um dente encostadinho no outro, porque existe um espaço ali, como eu mostrei, existe um espaço entre a gengiva e o dente. Se você desorganizar essa placa bacteriana, esse biofilme dental, que a gente chama hoje em dia, né, você vai estar exatamente fazendo a sua parte no sentido de prevenir os problemas periodontais. Então, assim, uma época a gente falava 3 vezes ao dia, né? Hoje eu falo assim, olha, se fizer uma faxina bem feita, pelo menos uma vez ao dia, e quando a gente fala em faxina, é assim, tirar aquele tempo, é um autocuidado. Para enxaguar a boca, passar o fio, escovar o dente, limpar a língua, né? Porque a língua também é um tapetinho em que acumula muito resíduo. Então, uma vez por dia tem que fazer esse autocuidado. Nos outros horários, né? Após o café, após o almoço, de repente na correria do dia a dia, até se faz aquela escovação mais rápida, mas uma vez por dia uma boa faxina. Principalmente antes de dormir, né? Principalmente antes de dormir. Passar o fio dental direitinho, escovar o dente. Exatamente, antes de dormir seria o ideal, né? Mas hoje eu tô menos crítica, sabe? Nesse sentido. Eu pergunto assim, não se antes de dormir, né? Tá difícil, às vezes trabalha, estuda e não tá com aquele ânimo, né? Porque vai do trabalho para a faculdade, às vezes, ou enfim, dependendo da situação do paciente, pelo menos a hora que acordar, né? Capriche, mas o ideal a gente sabe que é antes de dormir. Eu posso acrescentar nisso aí tudo também, porque nós estamos falando basicamente de problemas periodontais, mas o ideal é sempre você ter uma quebra no pH da saliva, que acaba ficando muito ácido se você demorar muito entre uma escovação e outra. E aí você dá início ao processo carioso. Então, às vezes é bom, às vezes tem aquele profissional, um advogado, o cara tá ali o dia todo, no computador, tem muitas profissões hoje que são digitais. Uhum. E o cara fica ali o dia todo. Café com açúcar, normalmente, né? Vou mandar um abraço ou pro açúcar Max com aqui café, agora. ou açúcar com café, né? E ocorre essa baixa do pH da saliva iniciando o processo carioso. Então, o ideal realmente é você tentar quebrar isso aí. Sabe? Entendi. E aí, quando a gente está falando dessa questão do primeiro cuidado, é um fator. Geralmente, quando as pessoas buscam o dentista, tem mais de um fator envolvido. A gente começou aí falando da questão da saúde, mas a estética é outro fator. E aí a gente chega na falta de dentes, que aí a gente pode falar um pouquinho até da questão de como associa o implante numa boca que talvez esteja sofrendo com todas essas doenças. Como é que é feito isso, doutor? Por isso que a odontologia é tão completa, né? Então, eu sou avaliador geral da clínica, né? E a parte que me cabe hoje também é reabilitação oral, na parte de implantes e próteses. E eu falo sempre, se o paciente às vezes vem reclamando de algum problema específico, mas qual que é a nossa função? Olhar ele como um todo, né? Porque às vezes ele reclama de um acúmulo dentário ali, achando até que é um tratamento de canal, e às vezes é um ponto de contato que não está bem realizado, né? E a gente acaba tendo que ter uma visão e colocar para ele tudo que ele tem de problemas para poder solucionar realmente a saúde bucal dele, que vai influenciar na saúde geral, né? Isso que as pessoas têm que avaliar, porque já tem aquele ditado bem antigo, né? A saúde começa pela boca. E realmente é isso. Nosso modo de ver é isso. Então, o que eu costumo visualizar sempre? O paciente às vezes vem, eu quero alinhar esse dente. Tá, mas espera aí, você tem lá o teu terceiro molar que está atrapalhando, você tem aqui todo um alinhamento que você tem que fazer, você tem uma cárie, você tem um canal, então assim, nosso exame na nossa clínica, na odontologia, ele visa o restabelecimento da saúde geral e oral do paciente, né? E aí a gente vai dividindo esse trabalho pelos especialistas que hoje a gente tem lá dentro, né? Então, às vezes vai começar com uma periodontia, vamos restabelecer saúde oral,
Depois vamos restaurar, tratar os canais que precisa. E aí, dependendo da situação, a gente vai reposicionar, alinhar esses dentes para posicionar um implante, por exemplo, uma prótese, né? Então, o caso, eu acho assim, o olhar tem que ser mais amplo. É mais ou menos como você educar um filho hoje, né? Você tem que, você não pode pensar, não, se ele só estudar, aí você vai descuidar dos outros fatores que influenciam na educação dele, você pode estar dando um tiro no pé. Né? Eu vejo dessa forma, a odontologia, de você ter uma visão geral e poder bem orientar o paciente nesse sentido. Lógico que tem um paciente aquele que fala assim, não, mas eu não quero isso, eu quero só fazer isso aqui. Né? Tudo bem, é uma opção dele, né? É uma opção, mas ele tem que ser bem orientado. Ele tem que saber aonde que ele está, quais os problemas que vão advir do não tratamento daquilo que é recomendado, né? Isso acontece muito da pessoa chegar lá e querendo já as tais lentes de contato, as facetas, Sempre. tudo. Não quero nada, não conserta nada, só me deixa com um sorriso bonito. Toda semana. Como é que faz com esse paciente? Na verdade, acho que tudo é na base da conversa mesmo, né? Acho que quando você mostra para o paciente e ele enxerga aquilo, fica mais fácil de entender. Mas hoje em dia com a internet, né, todo mundo só vê a parte da frente. Então a maioria dos pacientes chegam com essa questão mesmo, de querer só a parte estética. É engraçado porque como eu faço essa parte, né, de facetas, de resina, a primeira coisa que os pacientes querem saber é, doutora, eu vou fazer, mas quanto tempo vai durar? Né? É tudo que eles querem saber. E eu sempre falo, depende. Depende se você vier fazer a manutenção. Depende se você cuidar em casa, se você usar uma escova correta, uma pasta de dente correta. Então, são muitos fatores que vão influenciar se esse tratamento vai ter uma durabilidade ou não. Porque eu vou fazer o meu trabalho, mas eu preciso que esse paciente também mantenha em casa. E é aí que entra a prevenção. Né? Se um dente, né, a gente sempre fala que foi feito por Deus, em algum momento ali houve uma desmineralização, iniciou um processo carioso, a gente teve que restaurar, então houve uma perda ali do dente natural, né? Imagina uma restauração, em algum momento ela vai falhar também, né? Hoje em dia a gente não tem ainda nenhum material que tenha uma durabilidade eterna. Para isso que existe o quê? A prevenção. Então eu sempre falo, se você tem uma restauração na sua boca, faz 5, 6 anos, nunca deu problema. Você precisa ir ao dentista para ver como ela tá, porque esse material vai degradar. E é aí que entra às vezes a questão de a gente não ter essa prevenção e uma simples restauração que a gente acha que é simples, mas não é, pode se tornar um canal, né? Depois esse canal, a perda desse dente, ter que fazer um implante, e ainda se não for bem cuidado, perde o implante. Perde o implante. Meu Deus do céu, e aí eu fico pensando assim, quando surgiu a odontologia... Você tá precisando fazer uma consulta lá, né? Quando a gente faz aquela selfie, eu tô pensando lá quando eu nasci em 1991, olha lá eu me entregando. Nossa! Lá quando nasceu o Dr. Luz, a pessoa não fazia selfie. As preocupações nasceu quando minha irmã eram fundou a diferentes. empresa. Desde Me sentia tia agora. Agora aqui, ó. Lá em 1991, não dava pra tirar selfie, as pessoas não tinham esse hábito. Existia uma cobrança menor em relação ao sorriso. Existia. E a Odontoluz foi acompanhando todas as fases. Qual era a realidade de quando a Odontoluz surgiu? Conta pra gente agora, lá nos primórdios. Então, lá nos primórdios, o que você fazia? Lá nos primórdios. Nós não tínhamos câmera digital, lembra, Ivan? Né? Nós fazíamos fotografia do paciente, né? Contando que tivéssemos acertado bem aquela fotografia. Por quê? Porque poderia queimar o filme e na revelação a gente não ter aquele documento. Então, era uma maneira... aí em termos de docência aí, os slides e outras coisas. Mas assim, para mostrar para o paciente, né? Fotografia, revelava a fotografia, né? Tinha aquela documentação, moldagem ainda, né? Hoje... houve uma evolução muito grande. Né? Os raios-x, analógico, nossa. Até quando hoje a gente faz compara, analógico, né? viu? Mas quando se compara, né? O analógico digital, nós éramos realmente super homens e super mulheres dentistas, né? Porque então era o que a gente tinha para tentar mostrar para o paciente, identificar o processo, enfim, né? E muitas vezes o paciente via isso também em fotografias, né? Mas, claro, de lá para cá, até revelar a fotografia, não é tão rápido também, né? Eu falo assim, era mais lento. É mais lento. E eu falo assim, o pior era quando você queria fazer um registro, né?
de uma reconstrução, de uma cirurgia, um caso clínico, meu Deus. Tinha, às vezes, a sequência não tinha foto inicial porque tinha queimado, tinha dado problema. Porque a gente só ia saber a hora de revelar. Já gastava 24 poses Kodak e não ficava boa a foto. Hoje em dia é um clique. Hoje em dia é um clique. Hoje já dá pra ver ali na hora se ficou bom, se não ficou, né? Sim, Facilita infelizmente. bastante. Uhum. E aí a gente passa por essa odontologia, vou colocar aqui mais rústica, né? Essa odontologia mais rústica, mas que o objetivo já era cuidar da saúde do paciente em primeiro lugar. Como é que você vê essa evolução? Você acha que, em termos de saúde, depois de tudo que a gente trouxe aqui, era pior mesmo na época? Esses 53% eram mais elevados naquela época, na tua visão? Olha, eu acho que esses problemas, né, que envolvem o periodonto, do modo geral, sempre existiram. Em termos de percentuais, posso dizer assim, arriscar, né, de que havia muito problema, só que nem sempre diagnosticado, porque hoje você tem análises, você tem acompanhamento epidemiológico, você tem, né, várias maneiras de avaliar isso, né, inclusive em escolas municipais, particulares, enfim, existe todo um trabalho, né, que envolve universidades, pesquisadores, então, assim, hoje se tem acesso, né, a muito mais informação, então eu acredito assim, as questões periodontais sempre existiram, o que acontece hoje é que a gente tem um melhor conhecimento. Isso. Né, em relação a isso. E quando você decidiu ir para a sala de aula para ensinar e dividir os seus conhecimentos, como é que você fez essa transição? Então, eu conheço alguns dentistas que não largam aquela cadeira, né? Não querem largar aquele São ambiente. preferências, né? Uns são mais clínicos, outros são mais didáticos, né? Como é que foi que você tomou essa decisão? Bom, eu me formei em 91, né, na Universidade Federal de Pelotas. E de lá para cá, o que aconteceu? A gente começava com aperfeiçoamentos, especializações. E na especialização de periodontia, especificamente, eu despertei para essa questão docente. Por quê? Porque nós tínhamos seminários. Nós tínhamos que nos programar, né, para apresentar os casos clínicos, fotografados em slides, né? E foi ali que eu fui tomando um gostinho, né, em relação a essa questão da docência. Só que, como nós moramos no interior do Paraná, nosso acesso aqui a universidades, né, sempre ficou um pouquinho distante. Nós já tínhamos a UniOeste, só que quando surgiu a oportunidade de uma vaga na minha área, aí eu corri atrás, né? E para isso também precisei fazer o mestrado, depois já na universidade, o doutorado, né? Então, assim, porque é uma necessidade hoje, né? Você tem que ter esses estudos aí, né, para poder... Na verdade, o plano de carreira, dentro da universidade, ele vai sempre dando esse plus, né? Hoje tem o pós-doc também. Mas se eu te disser assim, que eu esqueci, né, a cadeira, não esqueci a cadeira, sinto muita falta, mas eu acho que foi muito importante. Hoje o que a gente vê, não criticando, né, mas muitos colegas que saem da universidade direto para uma formação docente sem ter a experiência clínica. Então, eu penso que a minha experiência clínica, antes de iniciar a carreira docente, foi muito importante. Te deu base, né? Muito importante, né? Porque senão o que aconteceu? Na especialização eu lembro que eu era uma das mais novas, mas tinha gente mais nova e recém-formada. E os que estavam já mais tempo formados, o que acontecia? Tinham uma experiência, conseguiam concatenar, né, as ideias melhor e visualizar de outra forma. E aquele recém-formado, nossa, era tudo, né, muito diferente. Então, o que a gente vê assim, que a experiência clínica interfere exatamente, né, ou age de uma maneira diferente para cada um, no sentido de você absorver o conteúdo e conseguir descentralizar também. Não dá para ser dedo seco, né, para ser professor. Sim. Né? Tem que ter experiência. Dedo seco. Dedo seco é da nossa época, né? Eu ouvia isso em sala de aula. É aquele que tem muito conteúdo teórico, mas não tem o conteúdo prático, né? Exatamente. E o que eu vejo, assim, hoje, apesar de estar focado ali no consultório, né, doutor? Você tem essa preocupação de estar atualizado, a gente falou disso aqui numa última oportunidade, porque assim como quem está na academia tem que se manter atualizado para repassar isso, quem está no dia a dia ali do consultório e quer entregar o melhor, tem essa necessidade, né, de estar sempre nos congressos buscando a novidade, trazendo a tecnologia, que agora é uma cobrança que não existia naquela época, lá no Exatamente. início. Dentro desse contexto, né, a Odontoluz está se preparando, né,
para o ano que vem já estarmos uma clínica mais digital. Hoje nós temos o Center Planning, né, o centro de planejamento de implantes, enfim, tudo que eu preciso, né, de uma forma digital, e a gente quer já no ano que vem estar melhor preparado para receber o nosso paciente, para agilizar, porque hoje ninguém mais quer perder muito tempo no sentido assim de realizar seus sonhos de uma maneira mais rápida, né? De maneira mais... O povo tá imediatista, vamos atender, estão né, mais doutor? imediatistas. A gente tem que tentar fazer isso, mas de uma forma que seja biológica, de uma forma que seja bem planejada, né? Durável, né? Exato. Então, também a gente tem que ter a compreensão, às vezes, do paciente, né? Para que as coisas aconteçam nas suas fases. Mas com a evolução da odontologia, nesse sentido de digital, aumenta a nossa necessidade do cirurgião dentista que quer continuar na cadeira, né? Tá exposto, né, aos congressos, tá indo atrás de novas informações, de novos conteúdos. Nem tudo é aplicável. Hoje a gente tem, assim, existe uma odontologia que ela não é palpável no sentido de você praticar aquilo no dia a dia. Mas com certeza será. Com certeza será. Algumas coisas a gente vai aproveitar. Mas eu falo assim, sempre estudar, sempre faz parte, né? É o que a gente mais gosta, é o que faz sentido, é o que vai transformar a vida do nosso paciente, é o que transforma a nossa vida, o conhecimento. Ter esse olhar crítico, né, por exemplo, diante das novidades. Você vai fazer, por exemplo, a Ângela vai fazer um planejamento estético. Ela vai querer um escaneamento digital, ela vai fazer guias de referência para fazer o desgaste ou para fazer o acréscimo, né? E isso vai facilitar para ela, vai facilitar para o paciente, vai agilizar. E assim é também na área de implante, na área de periodontia. Hoje às vezes faz uma tomografia, faz guias de aumento de coroa clínica, de plastia, tem para tudo, tem para todos, tá? Só que aquilo tem que ser bem recomendado, bem aplicado, nunca esquecendo das bases biológicas. Perfeito. E aí eu vou jogar para a Ângela falar de expectativa de futuro, porque se nessa fase a gente fala do quão rápido essa tecnologia toda está chegando, existe uma expectativa, eu tô jogando pra ela aqui, porque ela é a mais jovem, tá? Não fiquem chateados. Essa é nossa filha. A nossa geração é até mais acelerada nesse sentido de querer sair na frente, querer sair primeiro. Quais são os seus medos em relação a essa velocidade de tecnologia dentro da odontologia? E também qual é a tua expectativa? Se eu fosse falar de comunicação, a expectativa é que no futuro a gente vai fazer esses podcasts, vai estar todo mundo com aquele óculos aqui, e a gente já vai estar interagindo tudo em tempo real. É uma outra coisa, né, que vai acontecer. Então a gente espera muito que essa velocidade aconteça para que a gente possa vivê-la, né? Sabe que eu acho que você é a primeira pessoa que me pergunta qual é o meu medo. E na hora que você perguntou, eu não tenho medo. Eu fico animada em saber que a gente tem tantas opções para poder melhorar o nosso trabalho, para entregar ao paciente, e a gente também ter mais qualidade durante o nosso trabalho, né? Por exemplo, eu faço hoje enceramento analógico, né? Insero, vou lá, moldo o paciente, insero na mão. Isso é muito importante para a gente criar destreza para depois aplicar isso na boca do paciente. Mas isso eu demoro horas, tipo dias, semanas, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho esse planejamento. Agora, quando eu faço esse planejamento digital, é muito mais rápido, já escaneia, ele já vem pronto. Então, isso é bom para mim, é bom para o paciente. Então, eu não tenho medo, eu fico muito animada. E falando ainda sobre essa questão que o Dr. Evandro comentou, que a gente não pode parar, que é um investimento, né? Hoje, por exemplo, eu fico uma semana toda por mês em Florianópolis estudando, fazendo a especialização durante 2 anos, né? Então, assim, a gente está indo atrás para trazer o melhor para o paciente, né? E a gente precisa se atualizar. E eu acho que toda essa parte de tecnologia está vindo para melhorar e para a gente poder entregar o nosso melhor pro paciente, mas também para a gente ter uma qualidade no nosso trabalho, né, melhor.
E, Lucinara, agora falando aqui, ó, vendo a Odontoluz, você que fez parte lá da fundação, indo para esse caminho, o Evandro inclusive falou, né, que muito ele se inspirou em você o ajudou, né? Com Teve certeza. essa história. E ainda Você continua achou o ajudando. caderno ou não? Ah, não era pra Não, falar eu tô disso. devendo esse caderno. Diz que teve uma perda de um caderno. Sim, aí no meio da vários história. cadernos. Como é que você vê a Odontoluz sendo guiada dessa forma, com aqueles valores que você tinha lá no início de responsabilidade com o paciente, e agora com esse olhar tão pro digital? Que eu imagino que lá no início não se esperava Não isso, se né? esperava. Nossa. Diferente de você, né, Ângela? A gente nem imaginava. Nossa, quando surgiu o primeiro celular, né, gente? Um tijolão, né? Então, assim, eu fico muito contente, sabe? Muito feliz, realmente, de ver o Evandro, apesar de não ser dessa geração, né? Tão Ele animado dá um baile também. na gente Ele dá um nisso. baile, né? Já assim, empolgado também, como diz a Ângela, né? Muito. Porque o que aconteceu? De uns anos para cá, com toda essa tecnologia que surgiu, facilitando, né? O entendimento, a divulgação e valorizando ainda mais, né? A nossa profissão. Verdade. Eu vejo assim que os próprios alunos andam mais empolgados, né? Os cirurgiões dentistas, né? Nossos colegas, digamos assim, mais maduros, também se empolgando em cursos, procurar cursos, congressos, atualizações, se reinventando. Então, eu penso assim, o Evandro, na verdade, ele sempre teve esse tino de empreendedor. Eu lembro que e muitas vezes ele tinha vontade de fazer algumas coisas e a gente ficava meio com receio. Não, Evandro, calma, não é assim não, mas será que vai dar certo? Né? Então, assim, eu acredito que cada vez mais a Odontoluz vai ter uma ascensão, está tendo uma curva de aprendizado, de ascensão excelente. E assim, é uma história que não vai parar tão cedo. Amém. Né? Amém mesmo. Amém. Na verdade, a gente tem toda uma responsabilidade, né? Eu falo assim, eu me coloco nessa responsabilidade pelos meus pais, né? Em primeiro lugar, porque eles vieram montar que para eles aqui era uma capital, né? Porque morava lá em Itacorá, que é o interior de São Miguel do Iguaçu, você imagina? Interior do interior. Interior do interior. Então, vieram para Cascavel e ficaram sócios aqui de uma dental, da primeira dental da cidade. E aí foi se construindo a odontologia para nós, né? Para os filhos. E depois, com a minha irmã que saiu na frente, né? Eu já fui atrás dela, onde ela ia, eu ia, né? Pegando os caderninhos e tal. Sempre meio, no começo não gostava muito de anotar nada e tal, né, cara? Só xerox, né? Isso a gente tem que... Hoje eu não consigo ir no curso, eu tô lá, anoto tudo, não desligo, né? Inclusive eu fui num curso esse tempo atrás com janta e o cara falando, aí tinha um amigo meu assim que era, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, não, sentar lá porque eu quero assistir o curso, depois a gente conversa. Então assim, a gente costuma aproveitar melhor o tempo, né? Para poder ser mais produtivo. E eu me vejo nessa responsabilidade de manter o nome da família num patamar interessante, num patamar que a gente sempre teve, né? De referência, né? De referência na odontologia, isso é muito legal. Até eu acho que é importante comentar, quando o Evandro pensou em toda essa reforma, em toda essa mudança, né? Para melhor, né? Para muito melhor. Ele se questionou muito, né? Em relação ao nome. Será, né? Porque... Que nome? Será que a gente muda e tal? Eu falei, não, Evandro, eu acho que nós temos uma história, uma bela história, uma história de responsabilidade, uma história bonita, né? E quando você tem uma história, você é uma referência no sentido assim, não é uma clínica que vai ter, digamos assim, que você não vai ter um retorno e um controle, né, de referência. A referência é o Evandro. Né, nesse primeiro momento, talvez em outras gerações aí, quem sabe, né? Tomara, quem sabe? Né? Mas eu digo assim, é diferente, né, de você numa clínica que você não tem um profissional responsável, digamos assim, que muda muito, que troca, que, né, tem uma passagem grande. A gente pode até de... dar como exemplo as próprias franquias, né, que você tem um atendimento muito mais frio, não tem como comparar, né, o tipo de atendimento humanizado, Exatamente. Personalizado, é isso de saber com quem eu estou falando dentro da clínica, com certeza faz todo sentido realmente. É isso.
Exatamente. E depois nós estamos ali no mesmo lugar há 30 anos, né? Basicamente. Praticamente 30 anos. E, lógico, a empresa é uns 33, mas só que a Lucinara antes, ela tinha em outros lugares, né? Começou ali na... O consultório começou na Santa Catarina, Catarina. Mas foi só um ano, né? Só um Depois ano. Nós já fomos para... Isso quer dizer, se nós procuramos entregar com excelência, estamos ali para resolver eventuais problemas que possam ter, porque os problemas eles acontecem. Cabe a nós resolvermos da melhor maneira possível. Como a Ângela colocou também, né? O tratamento não é para sempre. Exatamente. E às vezes o conceito do paciente é esse: vou fazer um implante, nossa, meus problemas acabaram. Não preciso nem escovar mais. Isso vai durar para sempre. E o que o paciente não vai ter é cárie, né? Porque outros problemas vão continuar tendo se ele tiver problema. Gente, eu preciso finalizar esse podcast com uma pergunta muito interessante. Qual foi a pior boca? Eu quero saber qual foi o caso assim mais assustador de cada um de vocês. Vocês não precisam listar nomes aqui, mas que eu tô curiosa, eu tô. Vai, Lucinara, eu vou começar por você ainda, vai. Você lembra de algum caso assim que você falou, meu Deus? Vários. Vai. Vários. Pensa em um. Tá. Nós comentamos aqui que a halitose, né, o mau hálito, é bem complicado, né? E às vezes, claro, tem a ver com cárie, com doença periodontal, mas em algumas situações o paciente até tem um bom controle, mas podem ter outros fatores. Mas, especificamente nesse caso, muita cavidade de cárie, muita inflamação gengival. Existe um problema periodontal que, quando ele está agravado e envolve também depressão, por exemplo, do paciente, que é uma gengivite ulcerativa necrosante aguda, chamada antigamente de boca de trincheira, realmente foi... O nome já é assustador. Exatamente. Né? Um odor realmente fétido, sabe? Então, nesse caso, realmente foi o momento assim que eu... Pensou em largar a odontologia. Foram 2 máscaras, eu não estava aguentando, eu virei, disfarcei, peguei mais uma. Mas, enfim, a gente conseguiu contornar a situação, devolver saúde para o paciente. Resolveu! Mas, olha, gente! Não, mas é porque é uma doença, né, que também tem a ver com questões de imunidade, né, do paciente, sabe? Então, essa foi a situação mais difícil pela litose. Situação ali. Uhum. Vai lá, doutor Evandro. Fechou? Não, vou passar a vez para a Ângela. Ele quer terminar. Tenho tantas coisas que... Vai selecionando uma boa história. Tô pensando aí no meu filme. E lógico que eu falei assim, né, do caso mais assustador, mas a gente tá falando do caso que é assustador e depois resolve, né, gente? Que fique claro. Eu acho que de todos os casos, assim, que eu presenciei, teve um que me marcou muito, que foi numa época que eu atendia muita criança. E era uma criança de 2 a 3 anos na época, com todos os dentes muito cariados, precisando de tratamento de canal. E foi muito triste, assim, porque, né, é uma criança e a gente via que não teve essa questão do hábito, tanto dos pais, né, quanto da criança. Eu acho que isso é até algo interessante um dia para vir com um pediatra conversar. E aquilo me marcou muito pela situação, assim, e por ser uma criança. Foi algo que me marcou bastante. Sabia que fazia canal em criança, que cuidava, assim? Sim, precisa. Então foi algo que me marcou. De todos os dentes que ela tinha, 90%, assim, ou foi extraído ou foi feito tratamento de canal. Ela não tinha mais os dentinhos pra sorrir, sabe? Ela não sorria. Era uma criança apática, assim, sabe? Então aquilo me marcou, assim, foi bem triste. Mas depois deu tudo certo. Resolveu também. Também. E aí, doutor, Nossa, decidiu? eu tô pensando no filminho aqui, quantos casos que... A gente já contou alguns bem chocantes, né? De transformação. Casos de reabilitação oral, assim, são mais complicados, né? A gente acaba tendo que associar implantes com, às vezes, tratamento de canal, enxertos. Então, tem vários. Mas eu diria assim, tem um caso que eu lembrei agora, porque a minha primeira especialidade foi endodontia. A endodontia, ela trata os canais dentários, né? E aí, eu tenho muito encaminhamento, até hoje eu tenho encaminhamento nessa área para mim. E aí, esse paciente veio com uma mulher, veio com o canal muito bem tratado. Tá? Eu diria assim que seria um caso interessante, não foi o caso mais complicado, nem longe de ser o mais complicado,
Mas é um caso interessante, porque assim, ela tratou o canal no outro profissional, ela veio para a dentista dela de origem e ela tinha muita dor, aí dor de cabeça, né? Daí ela foi pro psiquiatra, começou a tomar ansiolítico, começou a tomar um monte de remédio para dor e antibiótico, até que ela voltou para essa dentista de origem dela, falou, ó, vai lá, né? De repente o doutor Evandro, né, possa nos ajudar nesse sentido. E aí então hoje eu fiz um primeiro, o que você faz é uma anamnese, exame clínico, raio-x. O canal dela é muito bem tratado, só que eu falei, bom, o raio-x é um exame 2D, então ele não te mostra exatamente tudo que você precisa, né? Hoje a gente tem a tomografia, que é uma facilitação também. Antigamente a gente fazia implante só com a panorâmica. Nossa. A panorâmica abria tudo e encarava, né? E hoje não, há muito tempo já tem a tomografia, né? Mas nessa paciente especificamente, eu pedi uma tomografia e a gente verificou que ela tinha 2 canais, na verdade, naquele dente, que normalmente só tem um. Então, toda essa dor vinha desse outro canal que não foi bem tratado. Não foi assim, não foi tratado, na verdade. E aí a gente abriu, retratou, acabou. Resolveu. Foi o doutor, no outro dia que eu fiz uma consulta de manutenção para ela, falou, doutor, acabou, já parei de tomar, já estou desmamando dos meus ansiolíticos, do meu remedinho para dormir. Falei, mas calma, vai lá no teu psiquiatra para realmente você fazer o desmame de uma forma correta, né? Então foi um caso interessante. De longe não foi o mais complicado, né? Mas é um caso interessante, você vê que a pessoa não sabe, às vezes, que ela pode associar, às vezes, pode ser associada a um tratamento de canal, às vezes mal realizado ou incompleto, uma sinusite, dor de cabeças, né, que pode confundir com uma enxaqueca, que pode confundir com... Às vezes está tratando outra coisa. Está tratando outra coisa. Você vê, até do psiquiatra estava indo e o problema estava ali, realmente, naquele outro canal que foi tratado. São casos interessantes. Eu podia passar contando milhares de casos aqui, né? São assim e Começa a vir, né? e começa a vir tudo, né? Mas eu falo assim, isso aí é bom, serve de alerta, né? Para aquele paciente às vezes que tem uma dor ali constante e tal, porque ele verifique, né? Normalmente o otorrino encaminha esses casos para nós, para a gente poder avaliar. Perfeito. Agora eu quero deixar aquele espaço de convite, né? Para quem está assistindo, pode conhecer um pouquinho mais da história, né? Quero agradecer a sua presença já. Obrigada, eu que Seja agradeço. sempre bem-vinda. Pode conhecer a Ângela, que também está lá na equipe Odontoluse. Seja sempre Obrigada. bem-vinda. Queria agradecer também a oportunidade, além de estar aqui, de fazer parte da Odontoluse, né? Você viu o peso de estar lá, Você né? viu, né, menina? Tem que andar na Arrasa linha, lá. tem que andar na linha. Doutor, para que todos possam conhecer de perto, né? Nós temos aí as redes sociais, a gente convida você a seguir a Odontoluse e também Evandro Luzi lá no Instagram, né, doutor? Onde tem bastante conteúdo relacionado à sua saúde e também conhecer pessoalmente. Pode fazer o convite, o espaço é todo seu. Então, quero te agradecer, em primeiro lugar, agradecer as minhas convidadas. Se viu que Minha chique. irmã, a chique, né? Ângela, aqui, duas excelentes que estavam, né? Duas excelentes profissionais que estavam ansiosas aqui, né? O que nós vamos fazer lá no podcast, né? Eu falei, deixa que aqui é freestyle. Tranquilo, fiquem à vontade, vamos falando que a coisa vai fluindo de uma forma natural. E agradecer a elas por esse tempo disponibilizado aqui, né? Para a nossa clínica. Na verdade, agradecer a minha irmã, que ela está, assim, conduzindo essa parte da periodontia, me dando uma assessoria à parte. Consultoria, uma né? consultoria ali, né? E saber que a gente vai aplicar tudo isso aí bem certinho Isso. que você está indicando, pode ficar tranquilo. Excelentes alunos. É, Linha excelentes dura, linha alunos. Tá dura. E a Ângela, que tem feito excelente trabalho, está conosco desde o ano passado lá, né? E ela, lógico, vem realizando um ótimo trabalho, né? E a gente conta com ela aí para esse futuro da nossa clínica. E convidar você, né? Você que está nos assistindo a fazer uma visita, fazer a sua manutenção, ver se você não tem nenhum problema lá que a gente possa resolver, né? Só tô vendo gente batendo na porta e dizer, dá uma olhada na minha dor de cabeça Eu não agora. sei, acho que essa enxaqueca aqui pode ser. Mas realmente, sempre interessante a gente indicar a manutenção com o cirurgião dentista, se não for conosco, com o dentista da sua confiança, né?
porque essa manutenção é que vai fazer, né, a saúde oral ter um bom encaminhamento, né? Porque é interessante o cara que vai, daqui a pouco, daqui 3 anos ele vai de novo, às vezes a coisa já complicou, já perdeu um dente, já tem um canal para tratar, já é uma situação, né? Então, assim, sempre pensa no teu carro lá 0 km, né? Você tem que fazer revisão cada 10 mil quilômetros, vai lá no dentista cada 6 meses pelo menos, e aí fora disso há uma indicação, sim, você vê, a gente participou uma vez de um curso na USP em São Paulo, que chamava-se Cárie Zero. Eu chamava a atenção aquele nome, né? Eu fui até Bauru e basicamente é um sistema de prevenção à cárie. Cárie Zero por quê? Porque se tu vier todo mês tratar, cuidar do 0 aos 18 anos, você não vai ter nenhuma cárie. E eles tinham 98% de sucesso. E às vezes isso parece uma bobeira, né? Fala assim, pô, meu cara vai todo mês. Só que assim, conflitos familiares, às vezes que a mãe tá ali, tem 3 filhos, tá brigando com o outro, vai escovar, vai isso, vai aquilo. Aí ela tem os afazeres dela, então esses conflitos, eles diminuem, né? Eles muitas vezes cessam porque a pessoa tá dando outra manutenção. É um programa, é uma possibilidade de você aplicar isso. Faz uma limpeza lá no dentista, O adulto mais vem, caprichada. o adulto vem, no momento mais passado, por exemplo, eu tenho adulto que eu trago 3 meses. Tem adulto que vem de 4, vem de 6, tem adulto que fala, não, cara, você pode vir anual, não tem problema. Né? Porque a gente confia naquilo que ele está fazendo também. A gente tem um poder de decisão, daí de poder dar um prazo mais longo para ele. Né? E convidar vocês a conhecer a estrutura, nós temos ainda... Estamos Tudo ainda tão lindo, Estamos ainda em reforma, melhorando, né? A outra parte logo vai estar pronta, né? E com certeza no que vem nós vamos partir mais forte para essa linha digital, né? E porque hoje a nossa estrutura não comporta isso também, de uma forma integral, né? Mas temos centros de planejamento que estão auxiliando nesse sentido. Muito bem. Eu queria dizer que eu tiro uma frase aqui dessa conversa. Olha lá, 2 máximas que você já ouviu. Nada é tão ruim que não possa piorar. E nada é tão ruim que não possa ser consertado. Mas melhor não deixar ficar ruim. É verdade. Resumir bem, tá tudo certo. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Muito obrigada pela companhia e presença, Jéssica. com Obrigado, certeza. Max. A gente volta, né, doutor? Promete? Volta? Vamos Com conversar certeza. mais. Tem Vamos. mais assunto pra gente trazer pra você e cuidar do seu sorriso. Esse foi o nosso Likecast especial Cuidando do Seu Sorriso. A gente volta logo com mais Likecast pra você. Qual será o próximo tema? Fica aí na curiosidade que eu também já tô. Beijo!